para gravar. Agora está gravando, vai começar. Então, aí a ideia dos artigos, pessoal, era aproximar vocês, né, exatamente dos artigos. Por quê? Porque vocês não vão poder entregar um trabalho de conclusão de curso baseado no Wikipédia, né, no Wikipedia, no Google, de uma maneira geral, né? Então, existem sites de busca que são sites científicos. Ah, Michele, como assim? O Google não vai me dar nada confiável? Vai. Vamos supor que você resolva falar sobre algo da área da saúde. Eu botei no mudo só para causa da microfonia, mas se quiserem podem tirar do mudo, tá? Para falar comigo. Vamos supor que vocês queiram falar algo da área da saúde, tá? Um tema lá de saúde, e aí vocês colocam no Google, tá? E aí, quando vocês colocam no Google, aparece, vamos supor, Ministério da Saúde, aparece Fiocruz. Esses sites são sites confiáveis. Conseguiram ver a diferença? Deixa eu tirar de vocês do mudo. Então, essa seria a diferença, pessoal. Tá? Então, esses artigos são artigos que a gente pode confiar. Né? A maioria dos artigos eles não são em português, eles são em inglês. Mas aí, qual é a ideia? Né? Existem sites que são brasileiros, confiáveis, né? De onde vocês podem começar a pesquisar. Então, vamos supor, o grupo do Renato está pensando em fazer sobre eletrólise. Bacana. Qual é a ideia? A ideia é eu falar para vocês os sites que vocês podem pesquisar material confiável. Como é que é esse material confiável, né? Existe o que a gente chama de método científico, né? Método científico vamos supor que alguém abre uma padaria, tá? Construiu uma padaria. O padeiro, ele aprendeu a fazer o pão com a família dele, tá? Por quê? Porque a avó dele fazia um pão delicioso, o avô também, aí passou, ensinou para os pais dele, os pais faziam pães deliciosos. E aí ele pensou, caramba, eu aprendi tudo com os meus pais e meus avós, vou abrir uma padaria, tá? Ali não tem nada científico, tá? Seria algo que ele aprendeu e foi passando de geração para geração, né? A gente sempre diz que pessoas que trabalham em obra sabem muito mais do que quem está ali comandando. Né? Quem está ali vivendo, fazendo aquela obra, trabalha muito melhor, às vezes sabe muito mais, né, do que alguém que fez um técnico na área, fez uma faculdade na área, por conta da vivência. De repente, aquela pessoa ali, aquele padeiro, nunca fez um curso de panificação. Tá? Então, tem uma diferença do popular, que seria esse que nunca fez um curso na área, mas que faz pães maravilhosos, né? E às vezes alguém que fez um curso de panificação numa escola maravilhosa, num curso maravilhoso da área de gastronomia, tá? Não tem prática nenhuma, né? Mas ele tem o conhecimento científico, o conhecimento técnico. Então, tá aí um pouquinho a diferença. Esse padeiro, que aprendeu geração para geração, né? Ele não teria essa parte do conhecimento científico, ele tem um conhecimento prático. Né? Aí, quando a gente fala em trabalho de conclusão de curso, a gente quer os dois de vocês. O conhecimento prático, que não vai ser o prático, porque vocês não têm conhecimento da parte científica, né? Não foi passado de geração para geração. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como auxiliar de laboratório de química. Cara, ele chega no laboratório, quando eu vou dar aula de laboratório, e a pessoa sabe tudo. Por quê? Porque ele já está trabalhando com aquilo, entendeu? Mas ele não tem ainda a certificação, digamos assim, tá? Então, ele já tem o conhecimento prático sem a certificação. Aí ele vem para o técnico para conseguir a certificação. Então, agora ele tem o prático e a certificação. Só que para ele obter essa certificação, ele vai precisar o quê? Construir um conhecimento ao longo do curso. Esse conhecimento vai ser fechado com o trabalho de conclusão. E aí esse trabalho, ele vai entrar com o método científico, que é exatamente essa busca, pessoal, artigos, trabalhos na literatura que sejam confiáveis, né? Quando eu jogo lá no Google, por exemplo, eu quero fazer um repelente, tá? Eu tive alguns grupos que fizeram repelentes. Esses grupos que fizeram repelentes, quando eles jogavam na internet, aparecia um repelente de cravo. Cravo que a gente compra para botar na canjica.
tá? E aí botava o cravo, sei lá, no álcool para fazer uma extração ali, algo do tipo. Aquilo ali era uma receita, digamos assim, né? Um procedimento experimental que eles tinham de algo feito no dia a dia. Não é algo que está me passando uma informação científica, tá? E aí o último grupo que fez repelente fez o repelente de cravo, sim, e não deu certo, tá? Mas não tem problema, eles tentaram. E aí, o que eles fizeram quando eles fizeram de repelente de cravo e viram que não tinha, não era efetivo? Eles procuraram na literatura científica algo que eles pudessem fazer em laboratório. Então, é esse o objetivo. Michele, como é que eu faço para encontrar isso? Né? Eu trouxe aqui algumas sugestões, né, de trabalhos e artigos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem pesquisar esses artigos. Isso serve para o grupo do Renato, que já pensou num tema, tá? Quando ele fechar a aula de hoje, ele pode o quê? Ir lá no Google, né? Vai ter um caminho que eu vou explicar, pesquisar química nova na escola, que são lugares de artigos científicos. Ele pode pesquisar, por exemplo, Google acadêmico, e aí ele vai pesquisar sobre eletrólise, vai achar os trabalhos científicos do tema. Ah, professora, o tema dele está definido, mas vamos supor que o tema do Ricardo não esteja ainda. Ele me falou aqui no chat que ainda estava decidindo qual era o tema. Não tem problema. Ele vai fechar a aula, vai pesquisar no Google Acadêmico, por exemplo. Algo que ele tenha vontade de fazer. Né? Vamos supor, eu quero falar sobre estação de tratamento de esgoto. Aí ele vai lá e pesquisa. E aí ele vai ver materiais científicos, tá? Que já foram publicados, que já foram verificados, validados, certo? Por que a gente está vivendo essa situação aí do Covid, né? Que está esse número de mortes absurdas e tal. É algo novo, né? Foi uma transformação do vírus, né? O vírus já existia e teve uma modificação, uma mutação, né? E aí essa mutação é recente, é de agora. O primeiro caso que a gente teve no Brasil é de fevereiro. Então, o que os cientistas estão fazendo? Eles estão tentando, né, publicar artigos com bases científicas de algo, por exemplo, um remédio, toda hora surge aí na internet, hidroxicloroquina, cloroquina. Passou no SBT dia 22 uma cientista lá de São Paulo, que dos 20 internados que ela tinha, ela usou algum medicamento lá, só tem 2 internados, o restante já saiu. Em menos de 14 dias de quarentena estão bem. Tá? O que está acontecendo? A gente está com vários cientistas do mundo inteiro tentando correr para o método científico, mas é algo novo. Né? O que a comunidade científica está fazendo? Quando a gente faz um trabalho, a gente quer publicar esse trabalho, os cientistas, né? E aí, normalmente, demora meses. Tá? Eu tenho que publicar um artigo do doutorado agora para defender em março. Eu estou fazendo o artigo agora. A gente está em abril. Para eu conseguir defender o doutorado em março do ano que vem. Então, repara aí, 1 ano para publicar um artigo. Então, isso é o que a literatura apresenta, literatura mundial. Tem cientistas em vários lugares do mundo. O que eles estão fazendo com o Covid? Quando a gente entra nos sites das literaturas internacionais, eles apresentam lá publicação sobre Covid, menos de 1 semana. Se essa cientista lá de São Paulo realmente mostrar, né, estudos de caso, vamos supor, uma evolução sanguínea melhor, uma tomografia no estado inicial, dia 1, comparado ao dia 10, uma melhora, né, da tomografia ali do pulmão, né, dessa pessoa, desse paciente, se ela conseguir mostrar isso, eles vão publicar o artigo dela em 1 semana. Porque a gente precisa disso, entende? Então, esses artigos, eles demandam, vamos supor, né, um tempo. Para eu conseguir pensar em escrever o meu trabalho agora, eu estou 3 anos trabalhando para chegar num resultado. E ainda não tenho os resultados todos. Entenderam assim como demora? E aí, por isso, a gente pode confiar. Michele, eu posso confiar em todos? Às vezes, não. Quando eu dei essa aula de método científico lá na minha outra turma, na Estácio, eu apresentei uma evolução. E aí, nessa evolução, eu dizia para eles que até na área de química mesmo, a gente tem, se a gente pensar no modelo atômico, quando eu apresento lá na primeira semana de aula, eu apresento para vocês uma série de modelos. Né? Eu apresento um que é uma bola de bilhar, apresento, que é o de Dalton, apresento de Thomson, que é um pudim de passas, apresento de Rutherford, que é o planetário, né? E apresento o último, que é o de Bohr, que eu tenho um núcleo com várias camadas. Isso é evolução científica.
né? Vamos supor, Dalton, em 1803, bem no iniciozinho, ele publicou que o átomo era isso, uma bola maciça, o átomo era indivisível, uma bola maciça. Beleza, era tudo que sabia. Todo mundo aceitou. Quando chegou a 1850, veio Thomson mostrando que o átomo não era assim. O átomo, ele era não era mais maciço por completo, né? Ele já era algo gelatinoso, com cargas positivas e negativas. Antes, nem se falava em cargas. E aí, o que aconteceu? Essa nova teoria derrubou a teoria anterior. Então, por isso que eu sempre falo, a gente pode acreditar 100%? Não, pode ser que alguém daqui a 10 anos descubra que estava tudo errado, né? Que o que você mostrou estava tudo errado. Mas nesses 10 anos, pessoal, é isso que a gente confia, nesse artigo, tá? Nesses artigos da comunidade científica. Então, quando a gente fala em TCC, trabalho de conclusão de curso, é isso que a gente espera de vocês, né? Vocês não podem colocar lá e entregar uma bibliografia, né? E que seria essa bibliografia? A gente vai conversar sobre cada etapa quando a gente chegar na disciplina, mas adiantando... Oi, quer falar? Achei que era falar alguma coisa. Adiantando, o que seria a bibliografia, pessoal? Seria exatamente onde você consultou. Como é que você chegou, pessoal, naquele resultado? Ué, por que você está referenciando essa pessoa? Dizendo, vamos supor que o átomo agora é um núcleo pequenininho com várias camadas de elétron. Ah, mas isso aqui vem da teoria de Bohr, né? E aí você tem que escrever, veio da teoria de Bohr. Então, o que acontece normalmente, né? A gente tem essa evolução científica, tá? Então, vocês vão sempre, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com TCC, escrever de onde vocês tiraram a informação. Eu estou passando por um problema agora com um aluno de TCC 2, né? Que ele me procurou para orientá-lo no período passado, no meio do ano passado. E aí, o que aconteceu? Ele me entregou um trabalho pronto, um TCC 1. Eles fazem 2 lá. Eu falei, caramba, o trabalho está pronto. Ele professora, mas eu vou guardar. Porque o TCC1 eu só tenho que entregar uma primeira pesquisa. Eu falei, tá bom, então nem vou olhar. Eu tenho 1 milhão de alunos orientando, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu falei, nem vou olhar, tá tranquilo. Olhei o que ele me mandou resumido. Falei, poxa, legal, interessante. Agora eles têm que entregar o 2. Aí ele me volta com o trabalho pronto. Aí eu li o trabalho não tem uma conexão parágrafo com parágrafo. E eu tô sendo legal, educada e simpática. Explicando assim, olha, não tá conectando. Por exemplo, ele fala que o tijolo é marrom, e aí depois ele vai falar assim, bem, como eu disse, aquele tijolo cinza, você não falou que o tijolo era marrom? É tipo isso. Enfim, dá para ver que ele pegou de vários artigos. Ele tá errado? Não. Vocês também vão fazer isso, vocês vão pegar de vários artigos. Tá? Mas qual é a situação? Vocês precisam encadear. Né? Se você estiver falando que o tijolo era marrom, o tijolo mais resistente é o marrom, vermelho, sei lá o que, terracota, você vai dar continuidade. Bem, agora fulano, o artigo tal, cita que o tijolo cinza é mais resistente, com pesquisa associada a testes de resistência mecânica, a testes... Enfim, você está dando um encadeamento da história. Né? Você não pode simplesmente jogar. Isso também vou cobrar de vocês. Tá? E aí, o que aconteceu? Ele tinha feito um TCC, Marciano, o nome dele, e o Alan tinha feito outro. Orientei os dois no 1. Vieram os dois para o 2, fazendo em dupla, tá? E aí me procuraram para eu continuar a orientação. Falei, tá bom. Li o trabalho, achei completamente sem pé na cabeça, expliquei que estava sem pé nem cabeça. Hoje, um deles me procura, que foi o que entrou na dupla, né? E falou, professora, acabei de achar o nosso TCC na internet inteiro. Eu falei, caramba, como é que entregaram um TCC desse? Porque tá muito ruim. Aí ele riu e falou assim, professora, tá inteiro, o que eu faço? Aí eu falei, olha, começa do zero, senão você tá reprovado, né? Não sou eu que digo isso, porque eu só sou orientadora. Ele passa por uma banca de avaliação, assim como vocês vão passar. Só que a banca de avaliação, ela faz o quê? Ela pega o trabalho e joga num software que a gente tem, que é um software de plágio. Plágio é proibido da cadeia. Você pode pegar a referência da pessoa, sim. Eu posso pegar o artigo da cerveja, do refrigerante que vocês leram, e colocar lá. Bem, fulano disse que o processo tem uma etapa de filtração, uma etapa de moagem. Eu posso falar que fulano disse.
citação indireta. Se eu copiar idêntico, citação direta. Mas eu não posso fazer uma citação direta o trabalho inteiro, senão é o trabalho do colega, não é o meu. Então, esse cuidado vocês também precisam ter, né? Então, o que a gente fala normalmente quando a gente vai orientar um aluno? Você pega vários artigos. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Renato, ele vai terminar a aula e vai no Google procurar artigos de eletrólise. Ele não vai se basear em somente um artigo, senão você não consegue nem escrever. A ideia não vem. Você tem que ler vários para poder montar um parágrafo, que eu sempre falo. E aí o colega achou o TCC inteiro, sendo que o TCC tem que ser entregue segunda-feira da turma deles. E eles estão numa sinuca de bico. O que vai fazer? Eu falei, eu estou disposta a ajudar. Mas isso era algo que vocês tinham que ter parado para pensar, né, lá no início. Por isso que eu estou, dia 24 de abril, abrindo o tópico de TCC na turma de vocês. A partir de hoje, vocês vão trabalhar com TCC, tá? Então, além da nossa disciplina, eu vou trabalhar paralelamente com as informações sobre o TCC. O que eu trouxe? Eu trouxe umas imagens aqui de alguns trabalhos. Para quê? Para quem está sem ideia. E aí eu vou sempre referenciar de onde eu busquei, para que vocês possam ter uma ideia. Vou compartilhar aqui com vocês os slides, nosso tempo está acabando. Qualquer coisa a gente retorna. Cadê, meu Deus, o slide está aqui. Olha só. TCC Técnica em Química, eu trouxe algumas ideias. Isso aí serve para o grupo do Wenderson e para o grupo do Ricardo. Repara, é um artigo, tá? Que foi recebido, que eu tinha falado com vocês do tempo da demora, ó, foi recebido em dezembro de 2008 e ele só foi aceito em setembro de 2009. Caramba, Michele, nesse tempo, o que aconteceu? Quem estava revisando esse artigo estava pesquisando na literatura para saber se ele copiou de alguém, para saber se era útil para a ciência, entendeu? Se isso já está publicado, eu não preciso publicar de novo. Vou gastar papel, agora a gente nem imprime mais, né? Vou gastar espaço na internet, é melhor botar novidades. Então, o que é feito? É isso, uma pesquisa. Enfim, esse daqui seria um tema associado a resíduos de laboratório. Toda vez que a gente faz uma aula prática, né, num laboratório de química, eu gero resíduos. Como assim, Michele? Ué, eu misturei um ácido com água, fiz uma solução de ácido mais diluída, né, e aí usei na minha reação. Terminei a reação, eu não posso dispensar na pia. Se eu dispensar na pia, o que vai acontecer? Eu vou estar contaminando o meio ambiente, certo? Então, normalmente, dependendo do que a gente está trabalhando, tem um metal pesado, tem alguma substância tóxica, a gente faz acondicionamento em bombonas, tá? E aí, normalmente, dependendo do que for, a gente tem que mandar para uma empresa e ela vai fazer o tratamento adequado. Mas alguns resíduos a gente consegue tratar em laboratório. Faço uma outra reação, transformo aquilo ali em algo que não seja tóxico, e aí eu posso, dependendo do pH, tem uma série de rotinas a serem feitas, né? Então, a gente conseguiria fazer um tratamento. Então, essa ideia é uma ideia bacana, nunca foi feita. Tratamento de resíduos em laboratório. Michele, a gente não está indo para o laboratório, né? No momento. Como é que eu vou trabalhar com isso? Tudo bem, existem vários artigos científicos sobre esse tema, teóricos. Vocês conseguem montar, adiantar, né? Por que você está falando isso agora, se o TCC é só para junho? Porque vocês têm que entregar uma parte escrita, tá? E essa parte escrita você não faz de um dia para o outro, não faz de uma semana para outra. Você tem que ir fazendo ao longo de meses, já está na época, tá? De começar a escrever. Então, essa seria uma ideia para os grupos que ainda não pensaram num tema. Cromatografando com giz e espinafre. Caramba, Michele, cromatografando. Esse nome é um nome bem utilizado, né? Não é como assim bem utilizado? Se vocês forem lembrar, né? Eu até liberei uns cursos, né? No meu grupo que eu tenho sobre cromatografia. Vocês sabem o que é cromatografia? Não. O restante sabe o que seria cromatografia? Não, sei não. Beleza. Por que vocês não sabem ainda? Tô com o rosto vermelho. Porque a gente ainda não fez essa prática. A gente faz uma... Oi? A gente faz uma prática, pessoal, sobre cromatografia,
no nosso laboratório. Assim que retornar, a gente já vai estar mais ou menos nessa prática, que ela era próxima depois da sublimação. Cromatografia é uma técnica de separação, tá? Então, o que eu faço ali, né? Eu tenho, normalmente eu trabalho com tintas, tá? Pigmentos de tinta. Eu pego tintas de caneta e separo os pigmentos. Aí você vai me falar, ué, mas a caneta é preta e eu tô vendo só tinta preta, Michele. Você vai separar o quê? Por incrível que pareça, ali naquela tinta preta tem pigmento azul, pigmento amarelo, tem vários pigmentos ali, né? E aí a cromatografia é uma análise que vai fazer a separação, tá? Então, por exemplo, cromatografando com giz e espinafre. Isso aqui é um experimento de cromatografia no qual ele vai fazer a separação, tá? Mas ele vai retirar os pigmentos do espinafre. O espinafre, ele tem pigmentos que eu consigo separar. Então, cromatografia é uma área muito legal. A gente não teve nenhum TCC nessa área, mas é super bacana. Vale a pena, tá? Bem, esse aqui, gente, é um máximo. Desenvolvimento e caracterização de filmes biodegradáveis. Isso aqui vocês fazem em casa, tá? O que seria um filme biodegradável? Ó, é feito a partir do amido de milho, a maisena que a gente compra, tá? Sabe aquele filme que a gente compra em casa, transparente? Tipo, tem papel alumínio e tem o plástico transparente. Para fechar, para lacrar coisas na cozinha, enfim. Aquilo ali é extremamente tóxico para o ambiente.